Eu peço para que cada irmão, nesse momento, abaixe a cabeça e ore, pedindo para que, nesse momento, nada possa desviar o foco e nada possa atrapalhar o que Deus tem para falar ao seu coração nessa noite. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado porque nós estamos nessa noite de domingo, clima maravilhoso, mas nós estamos aqui para melhorar nosso ser, melhorar nosso entendimento, aprofundar cada vez mais na palavra e cultuar o Teu nome, Pai. Te pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre a verdade e somente a verdade, Pai. Obrigado por tudo, faça-nos sair diferente dessa noite. Que o Senhor fale no coração de cada um que está aqui. E em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para que os irmãos abram em Apocalipse 2. Para quem não sabe, nos últimos 2 meses eu fiz 2 viagens, uma para a Amazônia, eu fui para Manaus, fiquei 1 semana no barco missionário da Junta de Missões Nacionais e a gente pôde atender várias comunidades ribeirinhas, a gente pôde fazer vários atendimentos médicos, ajudar os ribeirinhos com remédio, atendimento de dentista também, e alimento, enfim. Depois, semana passada, eu estava em João Pessoa, num congresso da Juventude Batista Brasileira, que eu fui como congressista, mas trabalhando, né? Lá a galera me puxou para trabalhar, e normal, isso acontece. Então eu pedi ao irmão Carlos Marcos a oportunidade de falar essa noite, sobre algumas experiências que eu tive e sobre como essas viagens alteraram minha visão de alguma forma e melhoraram de alguma forma a minha vida. Peço que os irmãos fiquem em pé para a gente ler a Bíblia, por favor. Apocalipse 2, de 1 a 7. Eu vou fazer como eu costumo fazer, de ler de 1 a 7, e depois eu vou devagarzinho destacando pontos que eu acho interessante. Não que tudo não seja interessante, mas é só para fazer sentido na mensagem. Apocalipse 2. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do teu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Senhor Deus, obrigado porque nesse momento podemos ler a Tua palavra e te pedimos que essa palavra fale aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Bom, a carta à igreja em Éfeso antes de começar a detalhar esse texto, eu queria destacar o que era Éfeso nesse tempo e nesse momento da história em que a carta foi escrita. Éfeso fica tipo na orla, não sei como é que fala direito, mas do Mar Egeu, né? É uma cidade portuária, muito importante. Tinha o maior porto da Ásia Menor, ou seja, é uma cidade comercial muito visitada e tinha a sua parte econômica muito forte, vamos dizer assim. Também era uma cidade muito turística,
porque nela tinha o templo de Ártemis, ou Diana, que era uma deusa, que era muito grande, cabia aproximadamente 30 mil pessoas, e aí, hoje é considerada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E isso atraía muitas pessoas mesmo. E como era uma cidade que passava muita gente, era muito turística, as pessoas também estavam muito abertas a discutir filosofia naquela época, a entender pensamentos diferentes. Então, era uma cidade que tinha um nível intelectual muito alto mesmo. E a gente está nesse contexto. Éfeso fica na Turquia, hoje em dia, bem próximo a Atenas, que é a capital da Grécia. Grécia, que também, nesse tempo aqui, era uma das principais potências do mundo. Diante disso, João, sua carta de Apocalipse, ele começa escrevendo ao anjo da igreja em Éfeso. Ele escreve para o anjo da igreja em Éfeso. O anjo aqui não está... A gente não consegue falar ao certo se é um anjo, ou se é um presbítero ou um pastor, mas isso não interessa porque a carta é para a igreja, de forma geral. Ele começa assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se a gente voltar um pouquinho para Apocalipse 1, do versículo 10 em diante, mais ou menos, ele vai começar a explicar como que ele escreveu essa carta, que foi uma revelação, ele estava em espírito, e ele começa descrevendo o que aconteceu para ele escrever essa carta. A partir do versículo 12, ele escreve assim: voltei-me para ver quem estava falando comigo. Isso ele fala que ele estava num sonho. Voltei-me para ver quem estava falando comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como se refinado numa fornalha. A voz... como se refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui, nitidamente, ele está falando que é Jesus. Ele fala aqui que é o primeiro e último, e ele também fala que é o que morreu, ressuscitou e pelos séculos dos séculos. Então, essa carta, João escreve, mas é uma carta de Jesus para a igreja de Éfeso. E eu queria pensar no que a carta à igreja de Éfeso pode nos aconselhar e pode nos ajudar para a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Depois do versículo 1, ele entra no versículo 2 com elogios a essa igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Aqui eu separei 5 elogios que Jesus fez à carta de Éfeso. E eu peço licença aos irmãos, porque eu tentei trazer esses elogios para a CIB de Petrópolis. O primeiro elogio é que eles trabalham muito. Perseverantes, não suportam homens maus, rejeitam falsos profetas e sofriam sem desistir. Pensando em como eu posso... Muito obrigado, estava precisando. Pensando em como eu posso trazer esses exemplos para a igreja de Éfeso, na nossa igreja, eu pensei em coisas que estamos passando e passamos há muito pouco tempo. A igreja, indiscutivelmente, trabalhou muito nessa pandemia e, principalmente, ultimamente, nas enchentes.
os jovens, alguns que eu não posso citar nomes, senão eu posso esquecer de alguém ou inventar um nome. Então, eu sei que jovens dormiram aqui, passaram a noite, viraram a noite para ajudar pessoas que estavam desabrigadas. Eu sei que jovens descarregaram não sei quantos caminhões, não sei quantas toneladas de água, alimento, roupa. A igreja trabalhou muito, se dedicou por talvez meses, um mês, só para atender a população de Petrópolis, que estava carente disso. A igreja trabalha muito, mas a igreja também persevera. Não sei quantos anos a igreja tem, me perdoa, gente. Quantos anos a igreja tem? 73. A igreja tem 73 anos. Desculpa, gente. E, nitidamente, é uma igreja que persevera, que em 73 anos passou muitas dificuldades. Pô, tinha 73 ali. Tem que botar o 73 ali. Eu estava contando com aquele 73. Mas vamos lá. A igreja persevera, e em 73 anos a gente consegue ver essa perseverança da igreja. E esse mesmo exemplo da enchente eu posso usar para que a igreja perseverou. A pandemia, a igreja persevera, a igreja está aqui. Separações, a igreja passou por diversas dificuldades, mas a igreja está aqui. 3, não suportam homens maus. Aqui eu pensei um pouco em como usar isso, porque homens maus todos nós somos. A diferença é que a gente não fica satisfeito com quem nós somos. Nós buscamos a santificação sempre. Como eu falei no início, não podemos estabilizar o nosso conhecimento, não podemos ficar satisfeitos com quem somos. Precisamos sempre buscar melhorar. Então, quando a igreja não suporta homens maus, acho que está se referindo a não suportar homens que estão bem com o mal que fazem. Não suportar os homens que não têm visão que precisam melhorar. 4, rejeitam falsos profetas. E esse aqui foi um ponto que eu achei muito interessante. O texto ele fala assim no versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Puseste à prova. Eu queria destacar muito essa parte, porque eu fiquei pensando numa relação de professor e aluno. Quem dá a prova sempre é o professor, porque o professor sabe mais do que o aluno. Não faz sentido um aluno de matemática dar a prova para o professor de matemática, porque simplesmente não faz sentido. Então, quando aqui o texto fala que a igreja põe à prova falsos profetas, ele está falando, em outras palavras, que a igreja conhece a palavra de Deus. A igreja tem um conhecimento da palavra de Deus que consegue debater, que consegue enfrentar teologias hereges e teologias completamente desviadas. Hoje de manhã, o irmão Carlos Marcos ele trouxe uma palavra sobre atualizar a Bíblia. Para mim, esse é um exemplo ótimo de que a nossa igreja não concorda com isso. E a nossa igreja segue a Bíblia do jeito que ela é. Então, a nossa igreja também rejeita falsos profetas. É uma igreja que conhece a palavra. 5, e por último elogio, sofrem sem desistir. Eu acho que aqui também a gente pode usar um pouco da parte perseverante, que a pandemia atingiu a igreja, enchentes, deslizamentos, tudo atinge a igreja. Mas nós não desistimos, nós estamos aqui. E por quê? Tudo isso por causa de um nome, o nome de Jesus. E trazendo agora para a minha primeira experiência na viagem missionária. Só para explicar mais ou menos para os irmãos como que era na Amazônia. A gente entrou no barco no primeiro dia, ficamos 50 horas subindo o rio, sem sair do barco. Depois dessas 50 horas, a gente foi descendo e parando nas comunidades até chegar em Manaus. E aí foi muito interessante que o barco ele ficava na comunidade ribeirinha maior, onde tinha escola, onde tinha hospital não,
uma escola, um pouco mais de movimentação. Mas o barco tinha alguns botes que iam para algumas casinhas um pouco mais afastadas. E eu estava acompanhado do meu primo Frederico, o pastor Frederico, que pregou aqui na nossa igreja no dia do aniversário da igreja. Carinhosamente chamo ele de tio Fred. E a gente chegou numa igreja muito afastada do centro maior daquela comunidade ribeirinha. E ele falou que eu ia pregar, faltando 2 minutos para a pregação começar. E foi um pouco corrido, mas acontece. O tempo que eu tive de pensar no que eu ia falar foi o tempo das pessoas daquela igreja prestarem um louvor a Deus através de uma música. Aí eu fui em um período de enchente, em que é muito mais difícil de você conseguir pescar, porque o rio enche muito e os peixes somem, eles se espalham muito mais. Então fica muito mais difícil de pescar. Os homens daquelas comunidades, daquelas aproximadamente 5 ou 6 casas, tinham ido para a cidade maior para conseguir dinheiro, alimento de alguma forma para as famílias. Então a gente chegou naquela igreja, só haviam 7 mulheres. 7 mulheres que fizeram questão da gente fazer um culto naquele momento. E as 7 mulheres cantaram uma música antes de eu pregar. Não vou cantar, mas eu vou falar para vocês como a música era. Como é gostoso a gente ser feliz. Como é gostoso com a Bíblia na mão. Como é gostoso sentir o poder de Deus. Como é gostoso ter Jesus no coração. Foi muito emocionante ver aquelas mulheres cantando aquilo naquele local. O local em que na igreja, aqui acabava o templo da igreja. Se você botasse um pé para fora, a água batia aqui, ó, 1,5 m, 1,60 m. Uma realidade muito diferente. E eu fiquei pensando, caraca, como é gostoso ter Jesus no coração, mas se pisar aqui, cara, você pode se afogar. Uma pessoa pequena não pode. É você sair do... Você está na igreja assim, ó, você tem que entrar direto no barco, porque se o barco dá uma escorregada aqui, já era. Cai lá embaixo, se molha tudo. E assim, eu fiquei com aquilo na minha mente, pensando, questionando como eu lido com a igreja, como eu lido com o que é gostoso, como que eu lido com os irmãos da minha igreja, estando naquele local onde, afastado de tudo, longe de tudo, aquelas pessoas dando muito valor ao que o Evangelho é de fato. E aquela igreja, certamente, ela tinha mais de 50 anos, não sou bom de números, mas ela tinha muitos anos, mais de 50 anos, e ela era toda cheia de cartaz de missões mundiais, missões regionais, missões nacionais. Aquela igreja é uma igreja que ajuda, e eu não conseguia nem entender como que eles tinham dinheiro ali, porque a vida deles é peixe, açaí e cacau. Não tem dinheiro. Se eu tenho peixe, e a tia Mércia, você tem farinha? Eu quero farinha, eu vou trocar peixe com farinha. Lá eles não têm dinheiro direito. Eles, muito afastados, eles não têm não tem isso. É sobreviver. É peixe, farinha, açaí, essas coisas assim. E eu fiquei pensando, caraca, como que essas pessoas ajudam para missões? Não perguntei, mas eu sei que eles ajudam. E foi uma coisa que me marcou muito também. Marcou demais. E naquela situação, contando com tanta força e tanto entusiasmo, a alegria de ter Jesus no coração foi algo que mexeu comigo. A igreja, eu vi alguns elogios dessa igreja que eu estou me referindo agora, que também podem ser levantados. Coincidentemente, eu não estou brincando, o nome dessa igreja era Congregação Batista de Éfeso. Não sei porquê, mas coincidência? Talvez. E eu percebi muito que eles perseveram demais naquela igreja. Eles, com certeza, sofrem muito ali, porque é uma comunidade muito afastada de tudo. E, com certeza, eles trabalham muito para manter aquele templo, aquela igreja funcionando. E versículo 4. Jesus diz assim à igreja, a CIB de Petrópolis: Tenho, porém, contra ti
que abandonais o teu primeiro amor. Eu tentei trazer ao máximo para cá, porque foram as duas experiências que eu vi que são muito diferentes. A experiência que eu tive aqui, a experiência que eu tive em Manaus. E eu me senti frio quando eu cheguei lá. Outra experiência. A gente, nessas visitas, em algumas casas mais afastadas, a gente conheceu um homem que trabalha com madeira, marceneiro, né? Marceneiro. E aí, ele fazia portas, ele fazia janelas, e todas as casas ali, elas são completamente feitas de madeira, quase. Então, aquele homem era basicamente o único naquela região que tinha um trabalho e trabalhava muito, sempre. Nitidamente, era um cara muito ocupado. Ele tinha uma oficina relativamente grande e a sua família toda o ajudava. Acho que ele tinha provavelmente uns 4 filhos, e filhos, netos e esposa. Estava todo mundo naquela oficina, trabalhando, produzindo e trabalhando. A gente chegou ali, eu e uma cambada de pastores, desculpa, uns 4 pastores, e... Desculpa, gente, minha mãe vai puxar minha orelha depois, porque eu falei isso. Eu cheguei no barquinho com 3 ou 4 pastores, e a gente chegou no intuito de orar com aquela família, e o cara, o irmão falou que já era crente, que já tinha aceitado a Jesus no coração. Quando ele falou isso, a primeira coisa que eu pensei foi, beleza, vamos para o próximo. Isso aqui já está salvo já, vamos para o próximo. E é impressionante como as coisas acontecem para nos ensinar também, né? Eu acredito que eu fui para ajudar o povo ribeirinho e voltei muito mais abençoado do que eu ajudei. Ele falou que, diante daquela situação simples, ele falou que estava construindo um barco para evangelizar. Só que o barquinho deles, lá, que você vê em todo canto, é uma tal de rabetinha, que deve ter 1,80 m, 2 metros no máximo, que mal cabem 3, 4 pessoas. E quando ele falou que estava construindo um barco, eu achei que ele devia estar construindo alguma coisa parecida com isso. Só que aí fomos ver o barco, o tal do barco. Eu já contei essa experiência aqui para algumas pessoas, e o barco era gigante. Devia ter tipo uns 25 metros, 20 metros de barco, 3 andares. O barco era maior do que o barco da própria Junta de Missões Nacionais que eu fui. Eu fiquei encantado com aquilo, porque era um cara simples, que você não dava nada. Aí eu fui para trás da casa dele e vi um barco que é muito maior que a casa dele. E eu fiquei pensando, ele falou que estava construindo desde 2015 esse barco. Está no 7º ano de construção. 7 anos de conversão e 7 anos de tentar alcançar os povos que ainda não escutaram falar de Jesus. E eu achei esse um exemplo muito bom de primeiro amor. O homem que estava construindo o barco há 7 anos com a sua família, desde que ele se converteu e fez um compromisso consigo mesmo de falar para todo o povo que não tinha escutado ainda na Amazônia de Jesus, é um exemplo para mim de primeiro amor. Outro exemplo de primeiro amor que aconteceu comigo há pouco tempo também, é o casamento do meu irmão e da Bia, que é a esposa do meu irmão, minha cunhada. Eles casaram aí há, 1 mês, e o meu irmão parou de mandar mensagem, parou de me responder, parou de ir na minha casa, só quer saber de Bia agora. E eu fiquei assim, assim não dá, né, Lucão? Mas eu entendo que é a fase, é o momento. A paixão dele agora, o amor dele agora está focado naquele momento, porque está muito recente. É uma emoção muito grande, eu tenho certeza disso. E a gente sempre busca... Eu não sou casado, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas eu acredito que com 20 anos de casamento, o casal com certeza gostaria de voltar para aquela lua de mel. Porque
provavelmente a mil maravilhas. E esse primeiro amor que eu vi nesse rapaz construindo esse barco para evangelizar, esse primeiro amor, essa paixão que eu vi no meu irmão com a Bia, é almejado por todos nós. E é muito almejado por mim, principalmente, que cresci na igreja. E no versículo 5, ele começa a explicar mais ou menos como que a gente pode alcançar esse primeiro amor. Ele começa assim: lembra-te, pois, de onde caíste. E aqui eu pensei no verbo cair como uma ação passiva, porque ninguém quer cair. Ninguém quer cair. Quando a gente cai, é sem querer ou porque alguém empurrou, mas ninguém tem o desejo de cair, em momento algum. Ninguém quer jamais sair do primeiro amor. Ninguém se jogaria do primeiro amor, porque o primeiro amor é lua de mel, é perfeito. Só que, por circunstâncias da vida, a gente vai se afastando disso. E nos afastamos involuntariamente. Agora, em João Pessoa, eu tive a oportunidade de escutar o pastor André Michelin, lá de Volta Redonda. Ele usou um termo nesse sentido de energia residual. Ele deu o exemplo de um ventilador girando. Por exemplo, a gente liga um ventilador na parede, ele chega numa velocidade constante. No momento que você tira o ventilador da parede, da tomada, o ventilador não para do nada. Ele continua mantendo devagarzinho e vai parando, vai diminuindo até parar de fato. E o pastor André Michelin, ele mostrou isso, essa energia residual, que depois que a gente tira o ventilador da tomada, como se fosse as coisas da nossa vida, que aos poucos vão parando, vão diminuindo. E eu entendo que, com a idade, chega assim na idade do meu pai, já não aguenta pegar tanto peso. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de espiritual. E eu tenho certeza que espiritual a gente, independente da idade, consegue caminhar cada vez mais e consegue cada vez mais ser mais forte. Tia Edna é um exemplo muito grande para mim quanto a isso, porque tem seus quase 100 anos e continua aqui na igreja cada vez mais forte, buscando melhorar cada vez mais, né, tia? A senhora é um exemplo muito grande para mim. Continuando, do versículo 5, ele mostra que é para a gente lembrar. Ele mostra que é para a gente lembrar de onde a gente caiu. A gente estava em um local e, de alguma forma, caímos. E eu fiquei pensando, depois de lembra-te de onde caíste, ele fala assim, arrepende-te. E eu fiquei pensando, como eu posso me arrepender de algo involuntário? Porque se o primeiro amor é algo maravilhoso, eu sei que é maravilhoso, a lua de mel é maravilhosa, eu sei que ela é maravilhosa, mas se de alguma forma, sem eu querer, ela vai esfriando, como que eu posso me arrepender disso? E, certamente, as pequenas distrações, os compromissos, o dia a dia vai nos fazendo ficar acostumados em vir na igreja, acostumados em cantar um hino, acostumados em tocar uma bateria, tocar um violão, acostumados numa rotina ordinária que simplesmente nascemos assim, crescemos assim, e vir domingo 2 vezes na igreja é isso. Mas estamos estabilizados, estamos parados. As distrações da vida, as pequenas distrações da vida nos fazem afastar desse amor, desse primeiro amor que nos faz trabalhar, que nos faz ter sede. Ele continua, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Eu estava lá, eu caí. Eu preciso me arrepender, porque as situações corriqueiras da vida me fizeram me afastar. E eu preciso me arrepender, porque
justamente essas coisas que me fizeram ficar longe do lugar de onde eu estava ainda estão na minha vida. E eu preciso ir para lá de novo. Então eu preciso me arrepender de me apegar a essas coisas que todos nós temos. E todos nós sabemos o que são essas coisas. E precisamos nos desapegar delas. Nos arrepender de que elas estão nos incomodando e ainda presentes em nossas vidas. E ele termina falando assim: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Eu estava conversando com Pedro e Guilherme, que são lá de Curitiba, os gêmeos, que eles participaram, que eles fizeram parte da igreja por, acredito que uns 15 anos. Eles vieram ao Rio essa última semana e eu estive conversando com eles sobre 2 tipos de viagem. Tem a viagem que a gente faz para chegar no destino, mas tem a viagem que a gente vai curtindo o trajeto. E quando ele fala para voltar à prática das primeiras obras, ele não fala para a gente voltar para lá. Ele fala para a gente voltar a praticar o que nos faz chegar lá. A prática das primeiras obras me faz lembrar 2 coisas. Prática é constância. Constância. Não parar. Perseverar. E obras, para mim, lembra algo que a gente vê resultado. E obra nunca acaba. Na casa da gente sempre tem alguma coisinha para fazer. Obra nunca acaba. Quando então Jesus fala para a gente voltar à prática das primeiras obras, ele fala para a gente voltar a praticar o que um dia vai fazer a gente chegar lá. Algo visível, algo trabalhoso, algo demorado. Isso são obras. Isso precisa de constância para a gente alcançar o resultado. Peço que vocês abaixem a cabeça nesse momento, porque quero chamar a banda aqui na frente para tocar uma música nesse momento. E enquanto eles vão se organizando aqui, eu quero que, de alguma forma, nessa noite, você se sinta confrontado. E, de alguma forma, nessa noite, você sinta que temos coisas a fazer, temos coisas para melhorar. Não podemos perder de vista o lugar de onde caímos. Como ovelhas desgarradas, precisamos nos arrepender constantemente de onde estamos, para podermos chegar em um lugar mais próximo de Deus. Voltar à prática das primeiras obras não é sobre serviço apenas, mas antes disso, sobre reconhecimento do lugar em que estamos e arrependimento, para só então realizarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A minha oração nessa noite é que, de alguma forma, você saia daqui com mais sede. Sede de aprender a palavra, sede de estudar, sede de, no seu quarto, em silêncio, você ter o seu momento com Deus de arrependimento, de busca, de melhora. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nessa noite podemos escutar a Tua voz, entender que é da direção do Senhor que devemos prestar atenção no que nós fomos criados para ser. Filhos, servos. Mas porque somos falhos e pecadores, nós erramos, nós nos afastamos desse primeiro amor. Então, Pai, eu te peço que, a partir de hoje, o Senhor comece a esquentar o nosso coração de novo, que o Senhor possa, cada vez mais, nos fazer nos sentirmos incomodados com a forma em que estamos, porque ninguém é perfeito. Eu erro sempre. E por isso eu estou aqui te agradecendo, porque o Senhor me ama e o Senhor me recebe, mesmo sendo falho do jeito que sou.
Então, Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a voltar às práticas das primeiras obras, porque são elas que nos fazem mais fiéis e nos fazem melhores. E em nome de Jesus, amém.